Olá pessoal, vamos então agora falar sobre as potências de 10. Então agora nós vamos mostrar para vocês como trabalhar com as potências de 10 e principalmente a notação científica, como somar, subtrair, multiplicar, dividir e também converter os números para as potências de 10, tá bom? Isso vai ser útil para a gente tanto na matemática quanto na física, talvez na química, vocês também vão utilizar, beleza, gente? Então, é uma aula que vai ajudar vocês em várias matérias. A gente tem alunos que reclamam às vezes que não aprendem física, que não aprendem química, mas na grande maioria das vezes a matemática básica que não deixa eles aprenderem essas outras matérias, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para você é o seguinte: se você tem 10 elevado a 4, isso aqui é 1 com 4 zeros. 10 elevado a 3 é 1 com 3 zeros, é 1000. 10 elevado a 2 é 1 com 2 zeros, tá? Até o 10 elevado a 1, que é 10, é 1 com 1 zero, e o 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então você percebe que o expoente aqui vai dar para a gente a quantidade de zeros que vai ter o seu 1 aqui. Vai ser sempre 1 com uma quantidade de zeros. Então você já percebeu, por exemplo, 10 elevado a 7 é 1 com 7 zeros. Então seria esse número aqui, seria 10 milhões. Tá bom? Então é a primeira coisa que eu preciso que você perceba. Outra coisa é quando o expoente é negativo. Por exemplo, 10 elevado a menos 3. O que é 10 elevado a menos 3? É 0, sempre que a potência de 10 elevado a um número negativo, você vai colocar aqui 0,001. Vai ter uma, duas, três casas decimais. Sempre fecha com 1 no final. Então é menos 3, vai ser uma, duas, três casas decimais. 10 elevado a menos 4 seria 0,0001. Uma, duas, três, quatro casas decimais. Porque 10 elevado a menos 3, só lembrando aqui, seria 1 sobre 10 elevado a 3, que ficaria 1 elevado a 3, 1, e 10 elevado a 3 a gente sabe que é 1000. E aí você faz 1 dividido por 1000, daria 0,001. Então, quando a potência de 10 é negativa, a gente vai ficar 0, e aí a quantidade de casas decimais vai ser, aqui no caso, 1, 2, 3, 4, sempre fecha com 1. Então, é 1, se é menos 5, vai ser 1 mais 4 zeros, né? Vai ser 5 casas decimais. Uma delas é o 1, sempre finaliza com 1 aqui. Tá bom? Então, era a primeira coisa que eu queria que você aprendesse a fazer. Então, quando a gente tiver assim, por exemplo, fazer o contrário também. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros é 10 elevado a 6, tá? E se for o contrário, 0,0000001, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Então, isso aqui seria 10 elevado a menos 8, tá? Quando é 0,00001, você vai contar a quantidade de casas decimais aqui, beleza? Então é a primeira coisa que eu preciso com você aqui. Segunda coisa que eu preciso que você aprenda é que multiplicar ou dividir por potências de 10, a gente só move a vírgula. Por exemplo, 34,5 vezes 100, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, tá? Você vai simplesmente movimentar a vírgula. Quando você multiplica, você anda com a vírgula para a direita. Então, 34,5, a vírgula está aqui, ó. Como são dois zeros, eu ando com a vírgula uma, duas casas. A vírgula vai estar aqui. Então, isso aqui ficou 3.450. A vírgula terminou aqui. Tá bom? Então, é muito importante isso. Olha que coisa interessante. 27 vezes 200. Às vezes a gente monta essa continha. Olha só o que eu vou fazer. Uma coisa interessante aqui. Presta atenção para você aprender aqui. Ó. 27 vezes 2 dá 54. Como eu tinha dois zeros, acrescento dois zeros. Quando você tem números inteiros, você faz assim, esquece os zeros e depois acrescenta eles no final. Tá bom? Então, 27 vezes 200, você faz o 27 vezes o 2 e acrescenta os zeros no final. Tá? Isso é bem interessante para você fazer a conta mais fácil.
Se for divisão, a mesma coisa, ó, 48.000 dividido por 20. Olha só, você corta os zeros, esse zero com esse, então fica aqui 48 dividido por 2 dá 24. Como tem dois zeros, você põe os dois zeros aqui, tá certo? Então é uma coisa interessante que ajuda a gente nas contas aqui, você ter essa maldade de movimentar a vírgula. Agora, eu mostrei para vocês aqui como é que multiplica potência de 10. Você anda com a vírgula para a direita a quantidade de zeros. Então aqui o 34,5 tinha dois zeros, o 100, você andou para a direita. E quando você está dividindo 879 dividido por 1.000. Bom, a vírgula do 879 está no final dele. Então, a vírgula está aqui. Então, como é dividindo, você anda para a esquerda com a vírgula. Então, você vai andar 1, 2, 3, porque são 1, 2, 3 zeros. Então, deu 0,879, tá? Essas coisinhas ajudam muito a gente na hora de fazer as contas, tá bom? Então, vamos lá. Escreva os seguintes números em notação científica. Antes de mostrar isso, da gente fazer os exercícios, deixa eu explicar isso para vocês. Quando eu tenho um número aqui, ó, 370000000, é um número muito grande, então ao invés de ficar escrevendo esse número todo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ele e voltar aqui a vírgula. A vírgula está aqui no final dele, então eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltei até aqui, que aí o número que ficou seria 3,7, que é sempre o número entre 1 e 10. Então seria 3,7. Como eu andei, eu fiz voltar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz ele voltar aqui para a esquerda. Para eu fazer com que ele fosse para a direita de novo, eu teria que multiplicar aqui por 10 elevado à quantidade de casas que eu andei para a esquerda. Se eu fui aqui para a esquerda, agora estou transformando o número inteiro numa notação científica. Então, o que você faz aqui? Você volta as casas aqui até chegar no número entre 1 e 10. E aí, o que você vai fazer? Você vai contar as casas que você voltou. Se você andou para a esquerda, vai ficar 10 elevado a 8, positivo. Se você fizer o contrário, quando for um número muito, muito pequeno, 0,287. 0,287. O que você vai fazer? Bom, agora eu estou andando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andei 7 para a direita. Então, isso aqui ficaria 2,87 vezes 10. Como eu andei para a direita, para eu fazer esse número 2,87 andar para a esquerda de volta, eu teria que fazer 10 a menos 7. Então, quando eu ando para a esquerda com a vírgula para formar um número, fica positivo. Quando eu ando para a direita, vai ficar negativo. Vamos ver os exemplos. Escreva os seguintes números em notação científica. Ó, esse número aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6, ficou 3,4 vezes 10. Como eu andei para a esquerda, eu ponho ele positivo. Beleza? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 7 vezes 10 a 5. Eu andei para a esquerda, ficou positivo. Bom, e aí? Vamos seguindo. Olha, o 12.000, eu vou voltar aqui 1, 2, 3, 4, até ficar um número entre 1 e 10. Então, deu 1,2. Como eu voltei 1, 2, 3, 4, vezes 10 a 4. Eu não entendi. Por que eu fica positivo se eu estou andando para a esquerda? Quando a gente multiplicou, a gente não andou para a direita? Tá, deixa eu só te explicar. O valor era 12.000, beleza? Se eu voltei 1, 2, 3, 4, eu fiz ele virar 1,2, como que eu faria a vírgula andar 4 casas para a esquerda? Eu teria que ter dividido esse número por 10 elevado a 4. Então, se eu dividir ele por 10 elevado a 4, para eu equilibrar, olha só, eu dividi ele por 10 elevado a 4 para voltar 4 casas, mas para eu manter, eu teria que multiplicar também por 10 elevado a 4, né, que é o 10.000. Então, aqui o 12.000 dividido por 10 elevado a 4 ficaria 1,2 e ainda tem esse 10.000 aqui, que é o 10 elevado a 4. Então, você voltou para a esquerda aqui, você foi dividindo o número.
Como você foi dividindo, você tem que multiplicar também para você manter, porque toda vez que você tem uma fração e você divide e multiplica pelo mesmo valor, ela fica a mesma coisa, 6 dividido por 2, 3. O mesmo valor em cima e embaixo, tá? Espero que você tenha entendido isso que eu falei aqui agora, senão segue o processo aqui, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ficou 5 vezes 10 a 9. Aqui eu voltei 1, 2, 3, ficou 2 vezes 10 a 3 e por aí vai. Edi, sempre tem que ser, ficar aqui, voltar o número de 1 a 10. Na verdade, às vezes tem alguns exercícios que não deixam dessa forma. Por exemplo, às vezes a resposta é 50 vezes 10 a 3. Pronto. Mas se o exercício pediu para você representar dessa forma, você vai olhando a maioria dos exercícios. Os exercícios que são fechados, de marcar, você olha a resposta, como é que ela tá, e vai voltando até ter um valor ali igual ao que ele quer. Geralmente eles usam certinho, entre 1 e 10. Mas se eles tiverem feito diferente, você vai fazendo do jeito que ele deixou. Então, por exemplo, se na minha resposta não tivesse o 2 vezes 10 a 3, nesse caso aqui, ó, na letra E, eu, por exemplo, tivesse tudo 20. 20 vezes 10 alguma coisa. Então eu voltaria só até o 20. 1, 2, ficaria 20. Como eu voltei duas casas, 20 vezes 10 é 2. Você vai olhando as suas respostas, tá? Mas o jeito certo mesmo é assim, mas eles podem colocar de qualquer jeito na prova. 150, voltei 1, 2, ficaria 1,5 vezes 10 a 2. 0,001, isso aqui é 10 elevado a menos 3, né? A gente já viu que quando é 1 no final aqui, é só contar as casas decimais. Agora aqui, 54 aqui no final, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então seria 5,4 vezes 10 a menos 5. Como eu andei para a direita, é porque eu multipliquei esse número por um valor. Então eu divido pelo mesmo valor, que seria dividir por 10, multiplicar por 10 a menos 5. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, voltou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ficou 6 vezes 10 a menos 4, né? 1, 2, 3, 4, certinho. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar 4,88 vezes 10 a menos 7. Todos esses são 0, alguma coisa, vai ficar negativo o expoente da casa que você andou. Beleza? Espero que você tenha aprendido. Refaça aí esses exercícios, vê se você acerta direitinho. Vamos lá. Efetue. Gente, aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente multiplica ou divide notação científica. O negócio é o seguinte, a multiplicação, você vai multiplicar o número que não é potência de 10 com o outro, que não é potência de 10, então 2 vezes 3 dá 6, e as potências de 10, na hora que você está multiplicando, você soma os expoentes. Então, o 5 mais 4 fica 9. De novo aqui, ó, 2,1 vezes 4 dá 8,4. 10 a menos 4, 10 a menos 3, você soma o expoente. Menos 4 mais menos 3 vai dar menos 7. Aqui, ó, 5,3 vezes 8. Olha, 5,3, quanto é que fica o 5,3 vezes 8? 5,3 vezes 8 dá 42,4 vezes 10 a 7, 10 a 9, dá 10 a 16. Olha só um detalhe aqui. Aqui o 42,4 não ficou entre 0 entre 1 e 10. Então eu vou dar uma arrumada nele. Poderia ser que estivesse desse jeito na sua prova ou não, mas eu vou dar uma arrumada aqui que é o certinho, deixar ele entre 1 e 10. Então o 42,4, ele é 4, olha, a gente voltar a vírgula aqui uma casa, vai ficar 4,24 vezes 10 a 1, como eu voltei uma casa, 10 a 1, e ainda tinha o 10 a 16. Aqui, ó, eu faço 4,24, o 10 a 1 vezes 10 a 16, você já assistiu a aula de potência e viu que quando é produto de potência de mesma base, a gente repete a base, que no caso é o 10, e somos expoentes. 1 mais 6, 17. Fazendo aqui, ó, 4,7 vezes 8. 4,7 vezes 8 dá 37,6. 10 a menos 5, 10 a 9, menos 5 mais 9 dá 4. Aquele esquema de novo, ó, vou voltar uma casa aqui, vai ficar 3,76 vezes 10 a 1, vezes o 10 a 4. Então, esse 3,76 vezes 10 a 1 é o 37,6.
Aqui vai ficar 3,76. 10 a 1 vezes 10 a 4 vai dar 10 a 5. Beleza? Aqui agora a divisão. Você vai dividir esse com esse. Então, 4,8 dividido por 2 vai dar 2,4. E a potência de 10 você subtrai os expoentes. Então, 4 menos 1 dá 10 elevado a 3. Beleza? Então, aqui, ó, 36 dividido por 4 fica 9. 10 a 7. Aí, ó, 7 menos menos 2 é 7 menos menos 2, vai ficar 7 menos menos 2, vai ficar 7 mais 2. Então, vai ficar 9. Cuidado aqui, muita gente erra. Aqui faz 7 menos 2 e bota 5. Não, é 7 menos menos 2, hein? 6,4 dividido por 4 vai dar 1,6, né? É isso mesmo. 1,6 dividido vezes o 10 a 4 dividido por 10 a menos 3, esse 4 menos menos 3 vai dar 4 mais 3, que dá 7. É aqui, como ficou entre 1 e 9, tá tudo certinho, né? 14 dividido por 2 dá 7. 10 a menos 5 menos 7 vai dar menos 12. Menos 5 menos 7 dá menos 12, beleza? Então, fechou aqui a multiplicação e a divisão. Vamos seguindo. Efetuando potências de 10. Ó, aqui tá tudo bagunçado. Eu vou arrumar que fica mais fácil. Ó. Vou fazer virar potência de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui ficou 3 vezes 10 a menos 5, vezes aqui 1, 2, 3, 4, 8 vezes 10 a menos 4. Olha, como os dois estão em potência de 10, fica fácil. Ó. 3 vezes 8, 24. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 9. Fechou aqui. 420. O que é 420? Vou voltar 1, 2. Ficou 4,2 vezes 10 a 2 vezes o 500. 1, 2 fica 5 vezes 10 a 2. Isso aqui fica 4,2 vezes 5 dá 21 vezes 10 a 4. Eu não vou arrumar não, tá, gente? Eu vou deixar 24 mesmo, 21. Dependendo da sua prova, você ia arrumar esses valores, né? Fazer o 24 virar 2,4 vezes 10 a 1 e pegar o 10 a 1 multiplicar com 10 a 9, mas aqui eu vou deixar desse jeito. O 540, ele vai voltar duas casas, vai ficar 5,4 vezes 10 a 2, vezes o 6.000, que é 1, 2, 3. É 6 vezes 10 a 3. Então, fica 5,4 vezes 6, vai dar 38,4. Aqui 10 a 2 vezes 10 a 3 vai dar 10 elevado a 5, tá? Deixa aqui. 0,008. Então, 1, 2, 3 vai ficar 8 vezes 10 a menos 3, dividido, aí eu já vou botar aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 10 a menos 5. Então, o 8 dividido pelo 2 fica 4. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 5, menos 3 menos menos 5 vai ficar menos 3 mais 5, vai ficar 2. Então, vai ficar 4 vezes 10 a 2. Aqui, ó, 0,04 é 4 vezes 10 a menos 2. Andei duas casas para a direita. Dividido pelo 40, que é 4 vezes 10 a 1. O 4 corta com 4. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 1 dá 10 a menos 3, que é menos 2 menos 1. 0,0016. Vou voltar 1, 2, 3. Vai ficar... Se você quiser até fazer com ele voltar para ele ficar inteiro, ó. No caso, como você vai fazer a conta ainda, é mais fácil. Ó. 1, 2, 3, 4. Voltei 4. Ficou 16 vezes 10 a menos 4. Dividido... Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 25 vezes 10 a menos 5. 16 dividido por 25 fica 0,64 vezes 10 menos 4 menos menos 5, fica menos 4 mais 5, que dá 1. Então, ficou 0,64 vezes 10 a 1, que dá 6,4. Que multiplicar por 10 é só andar uma casa para a direita aqui. Beleza? Então, essa aqui é a multiplicação e a divisão ainda que a gente estava vendo. Agora, vamos para o mais complicado, que é a soma. Bom, a soma é o seguinte. Se as potências de 10 estiverem iguais, como é o caso da letra A, você soma só os números da frente, da potência de 10. Ó. No caso aqui é 10 a 3, 10 a 3. Então, 2 mais 3 fica 5 e mantém o 10 a 3.
Olha de novo. 10 a menos 7, 10 a menos 7. Então, 15 menos 2 vai ficar 13 vezes 10 a menos 7. Mantém. Agora, o problema é quando não está igual. Aqui está 10 a 4, aqui está 10 a 3. Dica para você, faz o maior ficar igual ao menor. Beleza? Então, olha só, o 10 a 4 tem que chegar no 10 a 3. Então, eu vou fazer aqui, ó, olha só, presta bem atenção. 2, o 10 a 4, eu vou pôr um 10 a 3, que é igual ao que está aqui, e vou pôr um 10 para completar, chegar no 4. O que eu tenho do 3 para chegar no 4? 1, que aí 3 mais 1 é 4, mais o 3 vezes 10 a 3. Aí, o que eu faço? Pego esse 2 com esse 10 elevado a alguma coisa aqui que não é igual ao outro, né, que é 10 a 3, e faço a multiplicação. Ó, 2 vezes 10 elevado a 1 fica 20 vezes 10 a 3, mais 3 vezes 10 a 3. Agora está todo mundo vezes 10 a 3, então eu somo. Ó, 20 mais 3 fica 23 vezes 10 a 3. Então aquele cara que é diferente dos dois, né, aquela potência de 10 que é diferente dos dois, você multiplica com o outro número que tem ali. Vou explicar um pouquinho melhor na letra D. 5 vezes 10 a 5 e 27 vezes 10 a 3. O 5, eu vou fazer aqui, ó. O 10 a 5 vai ficar 10 a 3 vezes 10 a 2, porque aí 3 mais 2 dá o 5 que tinha. Então eu ponho igual ao do outro, que é 3, e aí ponho vezes 10 a 2, mais 27 vezes 10 a 3. Bom, eu estou vendo que o igual é o 10 a 3. O que não é igual é 10 a 3, você multiplica junto. Ó. 5 vezes 10 a 2. O que é 10 a 2? É 100. 5 vezes 100 é 500 vezes o 10 a 3. E aqui ficou 27 vezes 10 a 3. Então ficou 527 vezes 10 elevado a 3. E acaba aqui. Beleza? Então vamos seguindo. Ó. Esse aqui, ó, 10 a 12, 10 a 9. Então é 6. O 10 a 12 tem que virar 10 a 9 aqui. Então é 10 a 9, mas é 10 a 12. Quanto que falta do 9 para chegar em 12? 3. Então menos 343 vezes 10 a 9. O 6 com 10 a 3, 6 vezes 1.000 é 6.000 vezes 10 a 9, menos 343 vezes 10 a 9. Isso aqui vai ficar o 6.000 menos o 243, 6.000 menos 343, né? Dá 5.657 vezes 10 a 9. Se você quiser dar uma arrumada aqui, pode arrumar, mas o esquema é esse aqui. Agora o seguinte, quando for negativo, qual que vai ser o esquema? Do mesmo jeito, olha. Aí eu vou pegar o que tem expoente menor, na verdade. Maior em módulo, né? Em módulo ali, menos 7 e menos 5, maior seria o menos 7 em módulo. Só o número, pensando só no número, esquecendo o sinal. Então eu vou fazer o 10 a menos 7, vai virar 10 a menos 7, vai virar 10 a menos 5, vezes 10 a menos 2, né? Eu vou fazer, todo mundo fica 10 a menos 5. Então, menos o 2 vezes 10 a menos 5. O 420 vezes 10 a menos 2 dá 4,2 vezes o 10 a menos 5, menos 2 vezes 10 a menos 5. Eu vou sair daqui da tela para a gente finalizar aqui. Então, aqui fica o 4,2 menos 2 dá 2,2 vezes 10 a menos 5. Então, fecha aqui do mesmo jeito. Aqui é a mesma coisa, ó. 3.200 vezes 10 a menos 4. Então, é 3.200 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Todo mundo fica menos 2. Então, menos 2, para chegar em 4, eu precisei de outro 10 a menos 2. Menos 13 vezes 10 a menos 2. Bom, o 3.200 vezes 1 dos 10 a menos 2 aqui, tanto faz, vai dar 32 vezes o 10 a menos 2, menos 13 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai ficar, o 32 menos 13, vai ficar 19 vezes 10 a menos 2. E aqui, para finalizar, isso aqui fica 12 vezes 10 a menos 5,
menos 4.500 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 3, né? Porque menos 8, para chegar em menos 5, vai ficar menos 5 menos 3, que aí fica menos 8. Então, fica 12 vezes 10 a menos 5, menos o 4.500 vezes o 10 a menos 3, volta 3 casas, ficaria 4,5. E ainda tem o 10 a menos 5 aqui, ó. Então, ficaria 12 menos 4,5 dá 7,5 vezes 10 a menos 5. E aí acabou aqui, você finaliza a questão aqui. Beleza, gente? Então, deixa eu voltar para a tela para falar com você sobre isso. Então, gente, olha só, potência de 10 é isso. Você tem que saber fazer as continhas, né? As potências de 10. Tem que saber fazer o número voltar de números sem ser notação científica, um número muito grande. Às vezes até números pequenos, por exemplo, o 150, às vezes na prova você vai precisar dele em notação científica, né? 1,5 vezes 10 a 2. Principalmente quando você vai jogar em uma conta grande, cheia de multiplicação e divisão, às vezes é mais interessante os números em notação científica. Então, saber transformar os números em notação científica, saber fazer a multiplicação e divisão das notações científicas. Aqui a gente teve que transformar e multiplicar ainda. E saber somar, tá? Agora, outra coisa interessante é saber fazer multiplicações com potência de 10, saber quem que é 10 a 4, quem que é 10 a menos 3, que é 0,001, e por aí vai. Beleza, gente? Então, acredito que isso aqui vai ajudar muito. Ah, eu esqueci das potências, gente, eu estava esquecendo. Então, acredito que isso vai ajudar muito vocês. Bom, a potência é só elevar o número e elevar a potência de 10. Ó, o 2 elevado a 3 é 8, e o 10 elevado a 5 vai ficar 10 elevado a 15, tá? Então, a potência você só multiplica aqui quando eleva. Então, 5 vezes 3, 15. O número você eleva, 2 vezes 2 vezes 2, né? Agora, a potência você só multiplica os expoentes aqui. É uma propriedade de potência que a gente aprendeu. Então, o 2 ao quadrado, 4. O 10 a menos 4 vai ficar 10 a menos 8. Aqui vai ficar 25 vezes 10 a 14. 7 vezes 2. Aqui vai ficar 4 elevado a 3, fica 4 vezes 4 vezes 4, dá 64. 10 a menos 15, tá? Então, é isso aqui, a potência é bem tranquila. Então, é isso, gente. Encerramos aqui. Nós vamos utilizar potências de 10 o tempo todo, tá? Qualquer que seja o concurso que você vai fazer, a gente utiliza isso aqui na matemática. Beleza, gente? Então, um forte abraço e até a próxima aula.